Esse menino tá muito grande pra mamar, você não acha não? Cama compartilhada? Mas e o marido? O que vai ser da relação de vocês? Ó, que eu tô avisando, colo deixa a criança mimada. Mas se não tomar umas palmadinhas na bunda, não vai aprender a ter limites nunca. Vai dar um docinho pro menino, tá passando vontade, olha que dó, coitado. Ah, os pitacos. Para quem é pai e mãe já percebeu que assim que nasce o bebê, e na verdade até antes de nascer, ocorre um fenômeno incrível, que é a proliferação dos pitacos, dos conselhos não solicitados. É como se fossem gremlins, eles aparecem Brotam. de todos os De lados. conhecidos, de desconhecidos, de formas sutis, de formas mais impositivas. Eles aparecem, brotam e você não sabe nem de onde veio. No caixa do supermercado, no metrô, no médico, Na família. na família. E todos os lados começam a brotar os pitacos, né? E o que acontece? Bom, vamos entender então essa anatomia do pitaco, por que ele surge. Eu acho que um ponto fundamental, e aqui indo bem direto ao ponto, uma ideia para você entender e que vai mudar completamente a sua forma de lidar com eles, é entender que o pitaco não é sobre você. O pitaco é sobre a pessoa que emite o conselho não solicitado. E isso tem duas origens, duas causas. O primeiro deles é que o pitaco vem de uma posição de insegurança ou de validação ou de busca de autoafirmação e autoestima sobre aquilo que você fez com a sua vida, com as suas escolhas na criação dos seus filhos, que podem já estar adultos ou que também estão sendo criados. Explicando um pouquinho melhor, quando uma pessoa vê que uma outra pessoa está fazendo a criação dos filhos diferente daquilo que ela fez, das escolhas que ela fez, aquilo coloca uma pulga atrás da orelha da pessoa, uma dúvida, um cheque. Será que a forma que eu fiz está errada? Será que é pior? Será que vai ter impactos negativos no meu filho? Será que eu sou uma mamãe? Eu fui uma mãe ruim? E ao verificar que você tem uma outra forma, essa pessoa então ela precisa se autoafirmar, se colocar numa posição de dominância e tudo isso de forma bastante inconsciente, tá, gente? Não é um processo consciente, não é maquinado, não é... A pessoa não pensa, nossa, ela está fazendo diferente de mim, então eu preciso dar um conselho, dizer para poder afirmar. É tudo muito inconsciente, sutil. Acontece num espaço ali que a pessoa não percebe que tudo isso aconteceu, né, na cabeça dela. Então ela vai lá tentar interferir, botar a posição dela para que, se você seguir o conselho dela e fizer da forma que ela fez, valida que ela está correta, que ela está certa. E aí, tranquiliza, Ok. Fiz a escolha certa, tá vendo? É assim que tinha que fazer mesmo, ela também está fazendo do jeito que eu fiz, então eu estou tranquila porque eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe E tá tudo certo. tá tudo certo. Tá tudo certo. E o segundo motivo que tá, às vezes, muito entrelaçado com isso que o Bruno falou, é em relação a essa visão de mundo e a forma como essa pessoa vai perpetuar a visão de mundo que ela tem. Então, você já reparou, né, explicando um pouquinho melhor, já reparou que a infância, né, ali a primeira infância, a gestação, o parto, parecem ser áreas de domínio público, né? As pessoas se sentem autorizadas a dar conselhos, a dar sugestões, a fazer os pitacos, né, delas em relação ao que você está fazendo. E por quê, né? Por que é assim? Tipo, outras áreas da nossa vida, isso não acontece com tanta frequência. As pessoas não vêm dando pitacos e conselhos não solicitados em relação à sua vida, sei lá, amorosa ou sua vida sexual. Enfim, a gente... Às vezes são pessoas mais próximas, mas você não vê desconhecidos indo lá e de repente interferindo. Mas a infância, ela é o elo de ligação entre o que eu sou hoje e entre o futuro que vai acontecer. Então é através desses pitacos, desse controle sobre o que o outro está fazendo, que eu continuo passando a minha visão de mundo, os meus valores, aquilo que eu acredito. É o elo de ligação entre o meu presente, o passado, as coisas que eu fiz e o futuro, né? Eu estou perpetuando aquilo que eu acredito para aquilo continuar acontecendo. Por que o pitaco ele incomoda tanto a pessoa que recebe, né? Normalmente, as pessoas que recebem esses conselhos não solicitados se incomodam tanto com o pitaco porque ele mexe numa coisa que está ali meio, né, profunda, uma feridinha ali profunda que é justamente a insegurança. A insegurança de que será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que as escolhas que eu fiz são mesmo as escolhas que vão fazer bem para os meus filhos? Porque muitas vezes esses pitacos eles vêm de pessoas numa posição de autoridade ou numa posição de mais experiência, né? Aquela avó já criou filhos, né? Já tive 12 filhos. Sei como faz. E sei como é que faz, tem que fazer assim. E aí você se questiona, né? Essa pessoa que tem mais experiência do que eu, e de fato tem, tá me dando um conselho que é diferente do que eu faço,
aquilo mexe com a gente. E que pode vir com essa energia de dominação, Exato. né? De macho alfa, né? Que a gente fala, que é uma energia impositiva e de controle, que te assusta e te coloca numa posição de insegurança e te deixa no Desconforto. Exatamente. Então o pitaco ele incomoda justamente porque ele mexe em alguma coisa nossa que é sensível justamente essa segurança de que a gente está fazendo o melhor para os nossos filhos. E a gente tem que entender que criação de filhos é um processo criativo, é um processo de experimentações, de erros e acertos, não é uma cartilha com certos e errados em que você vai ticando tudo certo. Isso, de verdade, essa visão, ela não funciona. A gente tem que abrir o campo da experimentação. E no campo da experimentação, essas inseguranças por informações, às vezes paradoxais, contraditórias, faça isso ou faça aquilo, podem trazer essa posição de insegurança. Então, como lidar melhor com os pitacos em 4 passos? O primeiro passo é você entender que a pessoa que está dando o pitaco e você podem estar em espaços diferentes. Em relação à cultura, então, por exemplo, a pessoa pode vir de uma cultura que é completamente diferente da sua em termos de hábitos, em termos de visão de mundo, né, em termos de crenças do que aquela cultura compartilha. Pode ser uma pessoa que está num espaço diferente em relação à geração, então gerações anteriores, né, avós, tias, que viveram mundos completamente diferentes do mundo que a gente vive hoje. A gente pode estar falando de espaços de conhecimento diferente. Então, quanto de conhecimento, informação realmente embasada aquela pessoa tem para oferecer uma opinião para você a respeito de um assunto? Quanto que ela estudou de fato? Quanto de informação baseada em evidências ela tem para poder te dar aquela informação? Pode ser também que vocês estejam em espaços diferentes em respeito de história de vida, contextos, né? A sua história de vida te levou para um caminho, a história de vida daquela pessoa levou para outro caminho. Então, entendendo que quando a pessoa que oferece pitaco e quem recebe podem estar em espaços completamente diferentes, com realidades completamente diferentes, isso já faz a gente ter um pouco mais de empatia por aquele pitaco que está vindo, porque ele vem de um lugar diferente do meu. O segundo passo para você lidar bem com os pitacos é perceber que normalmente eles vêm construídos numa frase, numa forma de causa e efeito bem simplista. Então assim, se você fizer assim, vai acontecer assado. Então, por exemplo, se você der muito colo, o seu filho vai ficar mimado. Se você amamentar até mais tarde, o seu filho vai crescer inseguro. Você vê que normalmente são construções simples, em que uma coisa determina um resultado, uma consequência bastante forte de algo bastante complexo. Normalmente, gente, quando a gente tem relações de causa e efeito bem simplistas assim, essa lógica ela é falsa, ela é falha. Por quê? Nós somos seres muito complexos. São uma série de elementos que nos formam. São a nossa genética, a nossa personalidade, o ambiente em que a gente vive, a nossa família, a cultura, as experiências, uma série de fatores para determinar alguma característica futura. Então, é praticamente impossível dizer que se você fizer uma coisa, vai gerar uma consequência tamanha do que normalmente vem no pitaco. Então isso já contribui para você ficar mais tranquilo, né? Olhar e falar assim, isso aqui que você está me falando ali é muito simplista, não é bem assim que as coisas funcionam. E o terceiro passo é justamente você cada vez mais ganhar segurança das escolhas que você está fazendo em relação à criação dos seus filhos, né? Lembra que a gente comentou lá no começo do vídeo que o pitaco ele atinge a gente justamente porque tem um espaço ainda de insegurança. E como é que a gente então ganha essa segurança em relação às escolhas que a gente está fazendo? De 2 formas, com conhecimento e com a nossa intuição, ouvindo cada vez mais essa voz que vem de dentro e que fala pra gente, vai por esse caminho aqui. Então, o conhecimento, né, as informações atualizadas, baseadas numa educação que pra você faça sentido, junto com essa intuição, vão te deixando você cada vez mais segura a respeito do que você tá fazendo. E quanto mais seguro você estiver, menos aquilo te atinge, né? Você ouve aquilo, legal, ok, mas eu tô muito, muito segura em relação às escolhas que eu tô fazendo. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é em relação à cama compartilhada que a gente faz em casa. Em casa a gente é adepto à cama compartilhada, a Alice dorme com a gente e até a gente chegar nessa configuração de arranjo de sono, houve várias tentativas e eu escutei de muitas pessoas de que a cama compartilhada não funcionaria, que deixa a criança insegura, que afeta o relacionamento do casal, mas com conhecimento, né, indo atrás de informação, estudando a respeito do assunto e deixando a minha voz interna me guiar, que falava pra mim, sempre falou,
Não é natural um bebê dormir longe da mãe, né? A coisa mais natural é que a mãe fique perto do bebê. Eu fui me sentindo muito tranquila com essa escolha da cama compartilhada. E até hoje tem gente que fala pra mim, mas cama compartilhada, será? E isso bate pra mim de outra forma, já não me atinge mais, porque eu tô muito segura em relação a essa escolha. Isso é uma coisa que a gente tem que ir gradualmente fazendo em relação a todas as escolhas que a gente faz em relação aos nossos filhos. Não é um processo do dia pra noite, é uma coisa de construção, da gente experienciando, testando, observando, ver como a gente se sente, e aí de fato a gente vai sentindo cada vez mais seguro sobre as escolhas que a gente está fazendo. Então esse processo de fortalecimento, ele é gradual e ele vai numa medida em que você busca o conhecimento e aplica esse conhecimento. E na medida que você aplica esse conhecimento e você vai sentindo os resultados, esses resultados somados ao longo do tempo vão te dando fortaleza, vão te dando segurança, solidez para lidar com esses vários pitacos não solicitados de diferentes formas de criar filhos que vêm por todos os lados. Então é um processo de construção da sua base sólida de criação de seus filhos. E o quarto passo para lidar com os pitacos é você juntar tudo isso na prática, na hora em que o pitaco surge. Então, quando chegar aquela opinião, né, não solicitada, aquele conselho não solicitado, você escuta de forma ativa, de forma generosa, de forma empática, mas usando os 3 passos anteriores. Então, primeiro você busca entender e empatizar de onde essa pessoa está falando, qual é o espaço dela, de que geração, de que cultura, de que base de conhecimento ela está trazendo aquele pitaco, aquela opinião não solicitada. Depois, você vai observar a construção linguística. É uma construção simples, de causa e efeito simples, que é fácil de ser quebrada. E terceiro, você vai olhar o seu próprio referencial interno, do seu conhecimento e da sua experiência pessoal. E aí você valida ou não aquele conselho, agradece e segue a vida. E segue em frente. A gente sabe que enche o saco, a gente sabe que não é fácil, às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas esses passos aqui ajudam a gente a lidar melhor com os pitacos. Então, aplique ele na sua vida, que as coisas talvez não deixem o pitaco te influenciar tanto, tirar tanto a sua energia. Lembrando que os pitacos vão. Exatamente. E aí a vida segue em frente, não deixa que eles te atinjam de uma forma que tire aí o seu centramento. Ouça, faça o passo a passo que a gente explicou aqui e deixa embora.